A Assembleia Geral da ONU está reunida agora para discutir a situação na Ucrânia. Os países devem votar em instantes mais uma resolução sobre crise humanitária, responsabilizando a Rússia. Olha, a gente tem hoje Heloísa Vilela, coisa boa de ter você aqui, Elo, com a gente, mais do que nunca, ainda mais para falar de Assembleia Geral da ONU, um assunto que você domina muito e explica de forma detalhada, porque já tivemos uma aprovação de resolução contra a invasão da Rússia na Ucrânia. Agora, em específico, detalha para a gente o que é essa resolução que está para ser votada, qual a tendência que a gente já tem. Boa tarde. Boa tarde. Pois é, como você disse, no dia 2 de março já houve uma votação aqui que repudiou a guerra na Ucrânia, responsabilizando a Rússia. Foi uma votação que não teve a menor dúvida, a grande maioria da Assembleia Geral estava a favor, 141 países votaram a favor, apenas 5 votaram contra, mas 35 se abstiveram. Hoje aqui existem 2 resoluções diante da Assembleia Geral. A África do Sul está discursando agora, defendendo a resolução que ela apresentou com o apoio da China, que é uma resolução que fala especificamente da situação humanitária na Ucrânia, sem citar a Rússia, sem responsabilizar a Rússia. Por que isso? A China já se pronunciou e a África do Sul acaba de dizer que o importante agora é lidar com a situação dos refugiados sem politizar a questão. É claro que quem invadiu a Ucrânia foi a Rússia, mas o que China e a África do Sul estão dizendo que não é momento de acirrar a tensão, é momento de dar mais importância à diplomacia e ao diálogo, abrir espaço para conversações, para ser possível acabar com essa guerra. E aí a África do Sul citou vários exemplos de outras guerras das últimas 2 décadas e também disse que a África já teve a sua porção grande de invasões, ocupações e colonização e que não quer ver isso acontecendo mais no mundo. A outra resolução que já tem o apoio da grande maioria dos países aqui representados na ONU é uma resolução que foi... Elo, eu vou te interromper um minutinho, porque a gente vai agora transmitir, está votando agora, a Assembleia Geral da ONU, a qual você falava, está votando agora neste momento, essa resolução para a crise humanitária na Ucrânia e também para a guerra ali e toda aquela situação. Vamos acompanhar. Se 2 ou mais propostas forem relacionadas à mesma questão, a menos que decidido do contrário, tanto a proposta que foi submetida, depois de cada voto na proposta, pode-se decidir se vota ou não na próxima proposta. A Assembleia, portanto, considerará o projeto de proposição na ordem em que foi enviada. Isso significa que a proposta que foi enviada em primeira, contida no documento A/AS11L2, será considerada primeiro. A Assembleia agora tomará ação sobre as propostas A, ES11L2 e A, ES11L3, uma por uma. Passamos então ao voto na resolução AES11L2, consequências humanitárias da agressão contra a Ucrânia. Para a informação dos senhores, a proposta está fechada para apoio. Passo a palavra então para o representante do secretariado. Obrigada, presidente. A submissão da proposta e em adição aos países contidos nessa proposta, eu gostaria de mencionar outros que apoiam a AES11L2. Afeganistão, Andorra, Argentina, Bahamas, Barbados, Belize, Camboja, Chile, República Democrática do Congo, Granada, Guiana, Haiti, Israel, Jamaica, Kiribati, Libéria, Mianmar, Níger, Papua Nova Guiné, Peru, a República da Moldova, Samoa, Singapura, Suriname, Suíça, Timor-Leste,
Tongo e Tuvalu. Se qualquer outro país quiser apoiar a AES-11L2, por favor, deem um aviso apertando o botão do microfone agora. Malawi. E é isso. Muito obrigado, senhor presidente. A recorded vote has been requested. We shall now O begin voto the voting process. votado foi pedido, então começamos agora o processo de votação. Please signify those against and the abstentions. Contabilizamos então os votos em favor, contra e as abstenções. A Assembleia Geral agora está votando a proposta AES-11L2 sobre as consequências humanitárias sobre a Ucrânia. Peço que todas as delegações confirmem que seus votos estão representados na tela. A votação foi concluída. Vamos encerrar. Aí a Assembleia Geral da ONU aprovando com um placar muito próximo ao que vimos no início deste mês de março, aquela resolução que condenou a invasão russa à Ucrânia, e agora eles votaram uma das duas resoluções que estão em votação. Portanto, essa que foi aprovada agora é a da Ucrânia, que também trata sobre a questão humanitária, condenando então a questão humanitária, já que mais de 1.000 pessoas, segundo a própria ONU, civis, morreram até o momento na guerra da Ucrânia. Um número que pode ser ainda maior, dadas as dificuldades de identificação. Heloísa Vilela, vamos com você para você detalhar especificamente essa. Não é aquela que você estava detalhando antes, né, que é da África do Sul. Essa é uma outra que você começava a detalhar quando a gente te interrompeu para acompanharmos a votação. Exatamente. Essa resolução apresentada pela França e pelo México, o título dela já diz tudo. Ela fala com consequências humanitárias da agressão da Rússia na Ucrânia. E essa é a grande diferença. A outra não falava da agressão da Rússia. Mas a votação que acabou agora, ela, ao mesmo tempo, os países se pronunciaram se deveriam ou não votar essa segunda resolução apresentada pela África do Sul. Então, daqui a pouquinho deve estar o resultado disso também, se essa vai ou não a votação. Porém, a primeira já foi aprovada e responsabiliza a Rússia pela crise humanitária que a Ucrânia está passando, que é justamente o que a grande maioria dos países aqui queria. Uma segunda resolução, então, repudiando a agressão russa, a guerra, a invasão da Ucrânia por parte da Rússia, essa guerra que a Rússia começou, colocando, então, toda a culpa da situação humanitária da Ucrânia na conta da Rússia. Agora, eu não sei se vocês conseguiram ver aí o placar, quantos países votaram a favor e quantos se abstiveram, porque essa conta da abstenção é importante para quem apresentou essas resoluções. Eles queriam ampliar a margem de apoio que já foi alcançada no dia 2 de março, quando 141 países votaram a favor. Mas eu não consegui pegar o número, não sei se vocês conseguiram aí para saber se foi mais de 141. Olha, Elô, 140 países votaram a favor, 5 contra e 38 abstenções. Então, aumentou o número de abstenções, porque da outra vez foram 35. E caiu aí em um número o montante de países que aprovaram a resolução, mais ou menos o contrário do que se esperava, mas uma diferença ainda bem pequena, né? Como a gente pode ver. A grande diferença, como bem pontuou a Heloísa Vilela, é que nesta resolução em específica aprovada, há uma menção especificamente à Rússia, culpando a Rússia pela questão humanitária dificílima na Ucrânia, que fala nesse momento na Assembleia Geral da ONU. Vamos acompanhar. The text L3, a twin brother of the defunct Russian draft. Uma irmã da proposta russa.
Vocês veem as similaridades. O texto da L3, uma irmã da proposta russa, em que recebeu apenas um voto, é um passaporte para a percepção pública. Estão totalmente incorretos. Esse texto nunca foi um produto de consultas com a Ucrânia ou de uma consulta com o público, como era o caso com a resolução que acaba de ser adotada. É um texto que promovido unilateralmente quando um país, a pedido de outro país, realiza. Se não houver ação na L3, certamente isso significará um prejuízo à sua continuidade. Se isso não for convincente o suficiente, porque talvez a imagem dessa Assembleia não seja o suficiente para vocês, ofereço outra analogia. Imaginem que tem um filho morrendo em seus braços. Em vez de administrar um medicamento correto, que pode ter efeitos colaterais, mas que permite a chance de salvar a criança, em vez disso, optam por um placebo genérico, sem nome e acessível, fornecido por uma grande produtora. Você vai deixar a criança que está morrendo e não tem nenhuma chance apenas porque esse medicamento foi tão fácil de se receber e de se aplicar? Pensem sobre isso. É exatamente o que a proposta L3 representa. Ela mostra a estrutura que está sendo adotada não apenas sobre a dor de crianças e mulheres inocentes. Poupemos a Assembleia dessa vergonha, provemos que essa é uma estrutura sólida e que são as Nações Unidas que sempre tiveram sabedoria em face de desastre iminente. Essas regras de procedimento nos levam a propor que a Assembleia não vote na proposta aplicada pela África do Sul e que se vote contra essa proposta, impedindo que essa proposta avance. Mas antes disso, peço ao senhor presidente que explique com cuidado a todos nós o que significa o voto sim e o que significa o não, porque a proposta dessa medida é prejudicial. O representante da Ucrânia fez objeção à proposta AES-11L3, levando em consideração a regra 91 de procedimentos da Assembleia. Before I put the vote in place, the voting means against means here. A votação significa que não significa para não considerar a proposta de resolução L3. Sobre a votação que teremos agora, Mr. President. Obrigada, senhor presidente. Nós temos duas propostas. A representante da África do Sul propôs que, desde que a proposta L2 foi votada, então a proposta L3 também deve ser votada. Foi isso que a representante da África do Sul disse junto com sua explicação. A Assembleia deve, então, votar a proposta de resolução L3. O representante da Ucrânia se opôs a essa proposta de que a Assembleia deva considerar a proposta de resolução L3. Portanto, temos que seguir para a votação. E aqueles que consideram que a Assembleia deva tomar ação sobre a proposta de resolução L3 devem votar sim, e aqueles que consideram que a Assembleia não deva seguir
para a votação da resolução L3, então essas pessoas devem votar não. Muito obrigada. Thank you for the correction. Obrigado pela correção, secretária. I shall now put to record vote Chamo então à votação a questão de a Assembleia votar na proposta de resolução A/ES11/L3. Comecemos então o processo de votação. Okay, before we proceed, Australia. Antes de irmos adiante, a Austrália tem a palavra. Thank you, President. Just Obrigado, presidente. A julgar pelas conversas aqui na Câmara, talvez seja de auxílio aos delegados se a secretária mais uma vez ler do que se trata a proposta que está nesse momento diante da Assembleia Geral e no que resultaria o voto sim e no que resultaria o voto não. Visto que é um voto significativo, acho que seria em benefício de toda a Assembleia sabermos exatamente no que cada um está votando. Obrigado. Obrigado, embaixador. Passo a palavra, então, à Federação Russa. Presidente, gostaria de chamar a atenção ao fato de que o senhor anunciou o voto. A representante secretária explicou do que se trata esse voto. De acordo com as regras de procedimento da Assembleia Geral, ninguém pode interromper um voto quando está sendo anunciado ou conclamado pelo presidente. Well, let's move with the voting. Bom, vamos prosseguir com a votação. We shall now begin the voting process. Comecemos então o processo de votação. Those in favor of proposal Aqueles em favor da proposta de que a Assembleia vote na proposta de resolução A/ES11/L3, votem sim, e os do contrário, votem não. A Assembleia Geral está votando agora que a Assembleia deve tomar atitude sobre a resolução AES11L3. Aqueles que acreditam que a Assembleia deva considerar a proposta de resolução AES11L3 devem votar sim. Aqueles que consideram que a Assembleia não deva prosseguir na consideração da resolução AES11L3 devem votar não. Aqueles que desejem se abster devem apertar o botão de abstenção. Pedimos aos delegados que confirmem que seus votos estejam refletidos na tela. A votação foi concluída. Por favor, travem o sistema. Aí a Assembleia Geral da ONU, portanto, vota contra esta segunda resolução, 67 votos contra essa segunda resolução que foi proposta pela África do Sul com o apoio da China, que trata também da crise humanitária por conta da guerra na Ucrânia, mas não cita a Rússia como a causadora, como o principal motivo dessa crise humanitária dada a invasão do país na Ucrânia. Por isso, a Ucrânia orientou os países que votassem contra essa segunda resolução. Vamos com a Heloísa Vilela para trazer para a gente, então, esse apanhado. Elo, um placar bem diferente, mas destaco aqui que o Brasil votou a favor das duas resoluções. A que cita a Rússia e a que não cita.
Pois é, essa votação foi a votação para saber se votaria. Eles votaram agora para decidir se deveriam colocar em votação a proposta da África do Sul, que tem o apoio da China. Essa resolução que não menciona a Rússia, que diz que é importante resolver o conflito através da negociação e da diplomacia, que não é hora de citar a Rússia, de apontar o dedo para a Rússia mais uma vez. Eu não peguei o placar, mas é uma votação para saber se vota. E eles decidiram, então, que não apreciarão essa resolução da África do Sul, não votarão essa resolução. Então, fica adotada a resolução que foi apresentada pelo México e pela França, que tem apoio de outros 90 países, passou com 140 votos, um grande número de abstenções, 38 abstenções, porque existe todo um grupo de países aqui na ONU, especialmente países do terceiro mundo, que não aprovam essa resolução da França e do México, como eu disse, porque acham que o importante nesse momento é abrir espaço para o diálogo, não é acirrar a discussão com a Rússia, apesar de, claro, todos reconhecerem que quem começou esse conflito, quem invadiu a Ucrânia, claro, foi a Rússia. Eu não sei quantos países decidiram que não era necessário votar, porém a Austrália interrompeu a votação e pediu esclarecimentos, queria que a mesa da Assembleia explicasse novamente o que significa essa resolução apresentada pela África do Sul, e a Rússia então interveio dizendo não se pode impedir uma votação que já foi chamada pela casa. Então a votação tem que continuar porque a presidência da Assembleia Geral da ONU já chamou a votação. E aí foi isso que aconteceu, foi isso que a gente viu. Eles votaram e decidiram que não vão tomar em consideração essa resolução, que era a segunda resolução apresentada sobre o conflito na Rússia, a crise humanitária na Ucrânia. Ficou então valendo a resolução que diz que esse conflito humanitário precisa ser tratado, mas é que ele é uma causa direta da agressão russa na Ucrânia. Voto com vocês. Excelente, Elô, trazer esse apanhado. Então, retificando aqui o que eu disse, essa segunda votação, a segunda resolução, nem foi a voto, porque foi isso que os países decidiram agora por maioria. Inclusive, o Brasil queria que fosse votado, mas a decisão foi da maioria de não votar essa segunda resolução, que exime, que tira a Rússia como uma responsável pela crise humanitária na guerra da Ucrânia. Então, como Elô bem detalhou para a gente, aquela primeira, aí sim, essa fica valendo, ela já foi aprovada com 140 votos, 140 países, inclusive o Brasil, que aí sim também culpa a Rússia pela crise humanitária na Ucrânia. Vamos ajudar aqui, a Elô pode ajudar a gente a esclarecer um ponto que até fiquei na dúvida. Então, na primeira resolução que cita a Rússia como a culpada pela crise humanitária, o Brasil votou a favor para essa condenação, para essa resolução. Na segunda resolução, na segunda votação em que eles votaram se iam dar continuidade à votação ou não, o Brasil queria dar continuidade à votação desse texto em que não citava a Rússia. Contraditório isso, né, Elô? Mais ou menos, né? Quer dizer, acho que é importante destacar o apoio massivo que essa primeira resolução teve, porque todo mundo entende a necessidade de lidar com a crise humanitária, de resolver a questão humanitária. E os países todos sabiam também que essa resolução, essa segunda resolução que não foi votada, não seria aprovada, mesmo que fosse votada. Então, eles precisavam aprovar alguma resolução. Acho que essa é a posição de alguns países, como talvez o caso do Brasil, que sabia que precisava votar alguma resolução para lidar, né, lidar com o problema da crise humanitária na Ucrânia. Então, se votasse
contra essa primeira resolução, como ficaria sabendo que a segunda não passaria, não é? Então, existe também toda a pressão política para que essa resolução fosse aprovada como estava. Como eu disse, o título dela já diz tudo, né? Consequências humanitárias da agressão russa. Então, está muito claro que ela propõe. E para vários países, como China, África do Sul, Índia, alguns países do terceiro mundo, era necessário que a resolução se mantivesse, focasse apenas na questão humanitária, como eles disseram aqui, não politizar a questão humanitária, tratar dela exclusivamente, sem tratar da origem do conflito, dos responsáveis pelo conflito. E foi essa divisão que a gente viu. Por isso teve um número até bastante expressivo de países que desejavam votar sim essa resolução apresentada pela África do Sul, que retira o nome da Rússia e foca exclusivamente na questão humanitária. Não vejo muita contradição, porque como eu disse, eles sabiam que essa segunda resolução não passaria de forma alguma. Eu volto com vocês. Excelente, Elô. Vamos mostrar aqui, continua com a gente, o placar da primeira resolução, então, que é aquela que aponta que a Rússia é, sim, a culpada pela crise humanitária devido à guerra na Ucrânia. Então, foram 140 votos a favor. Aqui, ó, tem um destaque para o voto do Brasil, favorável a isso. Foram 5 votos contra, foram votos de Belarus, o país aliado da Rússia, que a gente fala, a Coreia do Norte, Eritreia, temos a própria Rússia e aqui também a Síria. Então, são os 5 países que votaram contra.